Olá, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para a questão 101 da primeira aplicação do Enem de 2016. A fim de ganhar tempo na prova, treinaremos essa questão com base na nossa metodologia de correção simplificada, que eu divido basicamente em 3 etapas, que primeiro é iniciar a questão sempre pelo enunciado, o segundo é identificar o assunto da questão e o terceiro é compreender o gatilho da questão. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de. Bem, ele já está afirmando aqui, no primeiro período, sobre a coesão textual. Então, identificado o assunto, o que ele está pedindo? Bem, ele já está te falando que o que ele quer que você analise é esse aqui, é esse trecho, acontecendo de um cientista. Então, o que você deve fazer? Voltar aqui no texto e procurar em qual parte ele se encontra, porque ele está querendo saber que o elemento coesivo usado, qual o tipo de relação ele está estabelecendo entre as duas. Então, está aqui, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de. Tá, como que a gente vai saber o que esse elemento coesivo está estabelecendo com a oração seguinte? Vamos buscar lá no texto, porque ele já disse aqui que se trata de um texto específico. Bem, o trecho se encontra aqui, o trecho no qual o enunciado fala e o trecho no qual ele está perguntando qual é o tipo de relação entre elas, sabe? Então aqui ele te fornece 5 alternativas. Então de cara você já consegue perceber que o assunto que ela está falando é aquele mesmo assunto que a gente estuda na redação dissertativa. Você lembra dos elementos coesivos, das tabelas dos elementos coesivos que conectam os períodos? Você lembra desse negócio? Então, é a mesma coisa. Você consegue responder essa questão com os mesmos aprendizados da redação dissertativa. Por quê? Porque esse texto basicamente se trata de um texto dissertativo. Entende? É uma estrutura textual, é um gênero. Então, como todo gênero dissertativo, ele precisa de ter elemento coesivo para sequenciar essas ideias, para dar uma coesão a essas ideias, para garantir a coerência do que quer se passar. Feitas essas observações, existe uma coisa na língua portuguesa chamada de oração reduzida. E ela basicamente se demonstra de 3 formas, que é a oração reduzida do gerúndio, a oração reduzida do particípio e a oração reduzida do infinitivo. Buscando no conteúdo, é uma oração reduzida do gerúndio, porque você pode trocar, no caso aqui a forma verbal nominal, acontecendo, por aconteça ou acontece, para ver qual que faz mais sentido. Então vamos primeiro para a alternativa A. Vamos resolver essa questão por eliminação. A alternativa A diz que é finalidade, ou seja, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. Bem, para que aconteça de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato, ou seja, não tem nada a ver. Enfim, a alternativa B, a oração reduzida estabelece uma oposição com a outra oração depois da vírgula. Então vamos para o teste de novo. Basta pegar uma conjunção de oposição e substituir pela forma nominal do verbo acontecendo, deixando ele conjugado de acordo com a conjunção adequada. Oposição, na verdade, seria a conjunção adversativa. Então vamos substituir esse acontecendo por acontece de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro. Contudo, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira... Não, enfim, não é adversativa. Você percebe que não tem sentido. A alternativa C diz a respeito da condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização nos ratos. Então assim, vamos ver se está certa essa questão. Vamos voltar aqui no texto e vamos substituir essa forma nominal acrescentando uma conjunção condicional, que pode ser se, caso, desde que, contanto que, sem que. Vamos substituir pelo caso, que é uma das conjunções condicionais mais conhecidas. Então vamos lá. Caso aconteça, lembre-se, o verbo ele sai da forma nominal e vai para a forma normal. Caso aconteça de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, vírgula, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira fica séria. Percebe que a sequência está lógica? Percebe que agora você conseguiu compreender que se trata de uma relação condicional? Ou seja,
O rato só vai deixar de fazer a vocalização e a brincadeira só vai ficar séria a partir do momento que o cientista provocar um dano no local específico do cérebro. Então, a alternativa C está correta, mas vamos tentar eliminar as outras. D diz que é uma conjunção de consequências, ou seja, se uma acontece, a outra acontece. A alternativa E diz que se trata de uma conjunção proporcional, ou seja, as duas orações estabelecem uma relação de proporção. Então, consultando a tabela de elementos conectivos, vamos pegar umas conjunções proporcionais. Então, aplicando o conceito, vamos modificar aqui. À medida que acontece de o cientista, já não dá. Então, vamos tentar de outra forma. Acontece de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. À medida que o rato deixa de fazer essa vocalização, a brincadeira... Bom, você já percebe que também que não dá uma relação de proporcionalidade aqui. Se pelo menos assim, quanto mais o cientista causar um dano na cabeça do rato, mais a brincadeira vai ficar certa. Talvez aí poderia ser uma relação de proporção, mas nesse caso aqui não é, porque a frase simplesmente perde o sentido quando substituída. Então, feitas as substituições dos elementos coesivos mais conhecidos, a gente percebe que o único que fez mais sentido foi a alternativa C, que é o de condição. Voltando ao enunciado, verifica-se que essas duas orações estabelecem uma relação de condição, visto que, ao substituir a forma nominal acontecendo por uma conjunção condicional, que nesse exemplo foi utilizado a conjunção caso, mais o verbo na forma normal, percebe-se que faz sentido, ou seja, as duas orações se relacionam de forma condicional, que é a resposta da nossa questão. Bem, eu considero essa questão de nível médio para difícil, e eu acho ela bem complicada e chatinha de explicar, porque é muito chata mesmo. Então, assim, se alguém não entendeu essa questão, comente aí para mim, por favor. Eu regravo essa aula, porque eu creio que ela vai ficar um pouco confusa. No mais, obrigado. Tchau, tchau.